Ontem à noite, de madrugada, em vários cantos da Paraíba. Vamos falar agora sobre a incidência de raios também, porque chuva tem raio, tem trovão, tem a bexiga taboca. Ó, presta atenção, essas imagens que você está vendo agora foram registradas em Boqueirão. Meu Deus, eu recebi essas imagens, estava vendo agora há pouco. Esse e outros raios provocaram a queda de energia no município. Você acredita? Pô, eu estou dizendo a tu, eu estou ao vivo com o Zenaide Ferreira, que vai confirmar o que eu estou dizendo e vai trazer mais informações. Não é isso mesmo, Zenaide? Seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde a você. Muito obrigada, Paulo Neto. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso Correio Verdade. Olha, Paulo Neto, imagens que assustam, não é? Não é a primeira vez que a gente está trazendo, inclusive semana passada também raios registrados lá no município de Patos, dessa vez no Sertão, né? Agora vamos falar do Cariri, porque a incidência tem aumentado bastante, como você mesmo mostrou. O que é que a gente fez? A gente veio até a Universidade Federal justamente para saber com um especialista o que é o raio, o que está acontecendo. É comum nessa época? A gente sabe que realmente é, mas por que tantos registrados, inclusive caindo, né, energia elétrica aonde eles passam? Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. O professor Edson Guedes, ele é professor de Engenharia Elétrica. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para quem está em casa, eu já vou logo dizendo, fica aí, viu? Vai ter simulação ao vivo. Mas, professor, muitos raios no Cariri, né? Como é que o senhor explica em meio a estudos? O raio é um processo natural que a natureza faz com que as nuvens se descarreguem para a Terra. Isso é uma quantidade de cargas elétricas muito grande, com tensões muito altas, levando riscos às pessoas, aos animais e aos equipamentos, os equipamentos de maneira geral, quer seja do sistema elétrico, quer seja casas, edifícios, tudo isso. E essa incidência de raio, ela tem aumentado nesse período porque é um período chuvoso. As nuvens estão muito carregadas, com muita água, e o processo faz que haja uma separação de cargas entre a terra e a nuvem. E vêm as descargas. Associado a isso, essas descargas estão crescendo no Brasil e no mundo em função dos efeitos, tá certo, do aquecimento global. O aquecimento global tem levado ao aumento substancial dessas descargas. Isso tem sido relatado nos artigos científicos, tem relatado isso. Aqui na região da Campina Grande, João Pessoa, o número de descargas por ano é relativamente baixo. Mas quando chega o Cariri, o Sertão ou outras regiões do Brasil, o número de descarga é muito alto por ano, que a gente conta o número de trovoadas por dia, por ano. E esse número tem crescido. E o Brasil é um país onde tem muito mais descargas no mundo, é o Brasil. E que chega a 100 milhões de descargas anuais registradas. E o senhor falou que aqui, pelo menos na região do Cariri, passou a observar que de 10 foi para 30. Isso é considerável. Sim, esse número tem se mostrado crescendo a cada ano. Então tem anos, tá certo, que é um pouco mais baixo, mas tem ano que o número de trovoadas se torna bem mais alto e o risco das pessoas, dos animais, se torna maior. Prevenção se torna necessário. Eu vou pedir para o nosso amigo que está ali em cima fazer uma simulação, eu vou pedir para o meu cinegrafista, o Fábio, mostrar. Fábio, mostra ali, por favor, enquanto eu vou conversando aqui com o professor. Professor, ele vai fazer agora a simulação da descarga elétrica. Olha aí, nós acabamos de ver e também de ouvir. O que isso pode provocar uma pessoa estando perto, um animal também? O senhor disse que para animal é mais perigoso do que para ser humano. Sim, as descargas vêm, tá certo, da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem. Mas essas descargas, elas se dissipam no solo. E existe uma diferença de potencial entre os pés dos animais, ou nossos pés, que são menores. Então, se acontece nos animais, a diferença de potencial entre um e outro faz com que uma corrente elétrica passe pela circulação do animal ou da gente. De morte. Me diga uma coisa, os perigos de estar por perto, a gente sempre tem aquelas observações, né? Não fica perto de árvore, não fica perto de fio de alta tensão quando tiver nesse período muito chuvoso. É verídico? Quais são as orientações que o senhor pode reforçar? Com certeza. O raio, tá certo? A descarga elétrica, ela é atraída
pela menor distância. Então, os pontos mais altos é quem atrai o raio. Então, se você está numa região onde está chovendo e você se abriga debaixo de uma árvore para proteger da chuva, você está correndo risco porque aquela árvore vai atrair o raio. E se aquela árvore, aquela corrente passar perto dali, ela pode criar um campo elétrico e magnético tão alto que pode matar a pessoa. Além, tá certo, além de se estiver caminhando, que vai ocorrer com mais intensidade. Professor, muito obrigada pelas dicas extremamente valiosas, não é, Paulo Neto, aqui para os nossos telespectadores. Fizemos simulação aqui ao vivo para você que está em casa ver também como é que funciona a incidência e os perigos que podem ser causados, né? Então já sabe, qualquer perigo também que tiver na sua região, você pode acionar a Defesa Civil através do 199, 193, o Corpo de Bombeiros, e se cuidar e se precaver, né? As orientações foram dadas aqui pelo professor Paulo Neto, agora é com você. Gostei, Zé Nenaide. Dou mau valor, viu? A ciência. Bom demais, viu? Obrigado a você, um abraço. E choveu bastante em muitos municípios, tá? Em Guarabira, a água quase cobriu os bancos da Feira Livre. Gente, olha isso. Camarada de caiaque ali, ó. Que as ruas viraram rios. Gente do céu, olha isso. Eu tô ao vivo com o Everton Douglas, meu amigo, lá da região do Brejo, da Guarabira FM. Ele que vai trazer mais informações pra gente sobre os transtornos provocados pela chuva. Agora um sol desse, hein, Everton? Boa tarde, meu irmão. É verdade, Paulo Neto. Estou nesse momento aqui no centro da cidade de Pilõezinhos, perto do Mercado Central, que fica bem ao lado. Onde eu estou nesse momento é a Feira das Frutas. E você imagina, uma chuva de mais de 50 milímetros, de acordo com a ESA, que caiu ontem aqui na região, principalmente aqui em Guarabira, alagou toda essa área, Paulo Neto. Onde eu estou nesse momento, pessoas relataram que a água chegava no pescoço. Existe uma drenagem que foi feita no centro da cidade, solucionou um pouco o problema, mas aqui nesse lado ainda falta fazer a drenagem. Então, os feirantes que trabalham principalmente nas quartas e no sábado, eles precisam trabalhar aqui, né, tranquilamente. Uma coisa que não acontece quando começa a nublar, quando começa a chover, todos os feirantes aqui saem correndo, alguns perdem toda a sua mercadoria, principalmente uma falta de higiene também, né, Paulo? Porque quem tem frutas, choveu, alagou, perde todo o seu material, né? Perde frutas. Ali ao lado também fica a Feira da Carne, então muito prejuízo. Ontem à noite, na Avenida Dom Pedro II, teve alagamento também no bairro do Juá, entrando água inclusive na casa de moradores. Um desses moradores, ele saiu até de caiaque, né, na rua, né, fazendo um deboche, como várias vezes acontece, de alagamento, que até agora não foi o suficiente para conseguir resolver o problema. Tivemos também queda de árvores aqui em Guarabira, algumas ruas ficaram completamente obstruídas e a CEMOB, junto com a Secretaria Sumasa, teve que fazer esse trabalho de, como é que se diz, de tirar essas árvores, de fazer a poda dessas árvores. Em nota, a Prefeitura Municipal de Guarabira disse que tem interesse de resolver esse problema, mas que até o momento todas as licitações deram desertas. O dinheiro tem para fazer, mas as licitações, a Prefeitura está tendo problemas de executar essa segunda etapa da obra, Paulo Neto. E a gente fica aqui acompanhando de perto, eu estou até de bota aqui nesse local, porque existe muita lama ainda, alguns moradores no coração aqui do centro da cidade, feirantes tirando ainda água de dentro das lojas e muita lama. E a gente perdeu o sinal com o Everton, mas já deu para entender, meu irmãozinho. Todos os transtornos e prejuízos provocados por cerca de 50 milímetros de água que veio do céu, ontem de noite e de madrugada. Gente, essa imagem, geralmente a gente vê aqui em João Pessoa, né?
Sempre tem um pessoal que às vezes quando alaga ali, Beira Rio, regiões próximas, em Cabedelo a gente já mostrou muito aqui no Correio Verdade, pessoal com caiaque e tal, fazendo esse tipo de ação, mas de fato provoca um receio muito grande. Agora, o que não dá para entender é o seguinte, segundo o Everton, é interesse da Prefeitura de Guarabira resolver, mas as licitações elas estão dando desertas. Sabe o que é que isso significa? Nenhuma empresa aparece para participar da licitação, para concorrer a ela. Aí eu pergunto, na lei de licitações, não existe nenhum mecanismo para quando as licitações dão desertas, contratar diretamente as empresas? Deixo só essa pergunta no ar, tá bom? Eu já sei a resposta.